Romanos 12, no verso 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta bem atenção nessa introdução que eu vou dar. Coloca para mim, eu quero que você leia, o significado de fariseus. São um grupo de judeus devotos ao Torá. A Torá é o mesmo que o livro da lei, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Os fariseus, eles eram, olha bem o que você leu, devotos por esse livro, pela Torá, pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Coloca para mim, Brian, o segundo. Quem era Jesus para os fariseus? Como atentos com o que é visível, a observância ritual de minúcias e o que as faz parecer justo e virtuoso por fora, sem preocupações com o que é interno. Pode deixar aí e eu vou explicar. Os fariseus, eles viam a maneira que eles viam Jesus. Ele se preocupava nas observâncias do ritual. Hoje nós vamos fazer um ritual. Isso aqui é ceia. É um ritual. Não pense que você está falando uma coisa que não seja espiritual ou uma heresia. É a mesma coisa. Irmãos, vamos ofertar. O significado da palavra oferta é oferenda. Então, se você não entender o significado das coisas, você pode misturar elas. E quando fala da minúcias, está falando de coisas diligentes, que observa nos mínimos detalhes. Então, a minúcia do que faz parecer aparência de justo e virtuosos por fora. Lembra quando Jesus dizia que os fariseus, eles eram como sepulcro caiado? O que é que a aparência linda de um sepulcro, mas ali dentro estava tudo morto. Então eles tinham a preocupação daquilo que ia transparecer, sem preocupações com o que é interno, que estava dentro. Se você fizesse aparentemente tudo direitinho, para eles estavam bom, tudo bom. Mas não se preocupava como você, como pessoa, estava por dentro. Vamos dar um exemplo? Aquela mulher encurvada. Quando chegou num dia de sábado, Jesus foi lá e endireitou aquela mulher. Aquilo foi um escândalo para os fariseus. Por quê? Porque era um sábado. E no sábado não poderia se trabalhar, não poderia fazer isso. O que Jesus chamou eles? De hipócritas. Porque eles estavam defendendo, falou, quando o seu boi ou o seu jumento cai, você vai lá e retira. Como eu não iria libertar essa mulher que há 18 anos estava escrava de um espírito de enfermidade? Então eles se preocupavam com a observância. Eles cumpriam direitinho ali o sábado, mas a questão interna, eles não estavam nem aí. Eles se preocupavam com a aparência, eles queriam dar a entender que eles eram pessoas virtuosas e justas. Coloca aí para mim o significado de metanoia. Eu vou falar para vocês no grego, tem ele no hebraico, metamorfo, né? Que quer dizer metamorfose, transformar. Transformar-se de uma coisa em outra. Essa é a introdução da nossa mensagem, para vocês conseguirem compreender aonde o Espírito Santo quer nos conduzir. Hoje o pastor Wagner falou assim, né? Ele iniciou com uma frase, vocês sabem que quem gosta de frase sou eu. E ele iniciou com uma frase que a gente muito tem visto e ouvido por aí. Eu já vi o pastor Cláudio Duarte ministrar também sobre isso. E ele falou, você não pode ter, às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você tem paz, ou você tem razão. E o Wagner estava mencionando, hoje pela manhã, que os fariseus, e ele também usou os saduceus, eu não quero entrar na parte dos saduceus, tá? Que eram pessoas que também não acreditavam em algumas coisas que Jesus pregava. Por exemplo, eles acreditavam na imortalidade também, né? Mas eles não criam na ressurreição. Eu não quero entrar nos saduceus e nos escribas, que vai tornar a mensagem mais longa, tá? Então, por isso que eu estou pegando só o exemplo dos fariseus. Mas eles também estão inclusos nisso. E o Wagner começou a mencionar pela manhã, que ele pregou sobre o mandamento, que a gente vai até dar um exemplo aqui na passagem do samaritano.
E ele mencionou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. E ele falou desse cumprimento do mandamento, porque os fariseus, eles questionaram a Jesus a respeito disso. Só que aí que está. Eles não estavam questionando a Jesus porque eles queriam aprender alguma coisa. E eu vou mostrar as referências baseadas nisso. Eles estavam questionando a Jesus, eles seguiam a Jesus porque eles queriam pegar um erro de Jesus. Então a mente deles, eles tinham como a Torá, né, o livro da lei, como uma base para ele, que foi Deus que tinha dado. E foi Deus que deu a lei de Moisés, foi Deus que escreveu. Mas eles não aceitavam a Jesus, porque eles tinham um padrão de Messias. E muitas das vezes é isso que eu quero que, se você conseguir compreender, só isso está bom. Às vezes nós temos alguns padrões, que hoje é chamado de crença limitante. Nós temos algum padrão na nossa cabeça. Eu ainda estava conversando isso com a pastora Delma hoje e com o Wagner no carro. Eu falei: olha, às vezes nós temos um padrão. Você tem um padrão de cristão. Você não aceita algumas coisas. Não, eu acho que um cristão deve ser assim. Eu não estou falando que você está errado. Mas às vezes a gente tem um padrão de alguma coisa, nos dificulta chegarmos aonde Deus quer. Temos às vezes um padrão de como deve ser um pastor, como deve ser uma igreja no coletivo, como deve ser um presidente, como deve ser uma escola. Todos nós formamos um padrão de algumas coisas que devem ser. Os fariseus e os escribas e os saduceus e aquele povo, como o povo judeu, eles tinham um padrão de como deveria ser Jesus. Jesus veio ao inverso de tudo que eles queriam. Jesus não estava dentro do padrão deles. Uma das coisas que somente quem estuda sobre a vida de Jesus sabe disso. Jesus, ao contrário do que eu vejo às vezes em pregação, e eu não falo por crítica não, eu falo às vezes a pessoa, por não conhecer, fala de Jesus de uma maneira como ele atuou naquela época, como se Jesus fosse, né, que eu não aguento aquele Jesus do dia da semana da Páscoa, né, que fica aquele Jesus que eu falo: ai meu Deus, tem misericórdia, que Jesus é esse, né, nos filmes, da agonia, aquele Jesus. Jesus não era assim, meu irmão. Hoje cantou aqui, que eu amo esse louvor, o Ministério de Louvor cantou no período da manhã. Aquele louvor é ritmado, mas é cheio da palavra. E esse louvor, ele fala de Jesus que: e agora quem dizem que tu és? Olha como as pessoas viam ele. Um agitador de multidão. Uma pessoa que não era um padrão a ser seguido. Jesus não era. Jesus incomodava aquelas pessoas. Uma vez eu publiquei o Jesus que incomoda. Você já reparou como o crente ele incomoda? Você já reparou como o cristão incomoda? Tudo que você faz incomoda. Principalmente as trevas. Mas crente pode fazer isso? Mas crente não pode falar. Às vezes você que não tem uma família toda cristã, de repente e às vezes você é cobrado por outro cristão. Não é assim? Julgado. Jesus, aos olhos daquelas pessoas, porque hoje em dia às vezes você vê pessoas pregando, falando de Jesus, como se Jesus fosse aquela pessoa assim, né? Aí todo mundo seguindo, aquele homem bonzinho. Gente, Jesus, ele veio para perturbar mesmo. Ele perturbou toda a política naquele momento. Ele trouxe para a cidade um grande alvoroço. Ele não era só conhecido como um profeta, ele dizia que ele era o Filho de Deus. Isso para os judeus era quase uma heresia. Vocês não têm noção do que Jesus fez. Quando Jesus, aos olhos dele, quebrava o protocolo de curar, não sabe como. Uma pessoa que se diz enviada de Deus, não respeita o sábado. Era essa a indignação que Jesus trazia. Como pode uma pessoa que se diz filho de Deus comer com pecador? Se vestir como eles? Falar com uma adúltera? Quem é ele? Era isso que Jesus fazia. E se incomodava. Sem alterar o caráter de Jesus e a sua missão. Mas incomodava a essas pessoas. Porque eles se achavam superiores. Porque o que importava para eles é o estereótipo de como eles seriam vistos. Então, na mente deles,
não entrava que Deus iria enviar uma pessoa como Jesus. Ele era pobre, ele veio de um pai, entre aspas, que era marceneiro, veio de uma família que eles desconsideravam. Eles não consideraram Maria sendo virgem, nada disso. Eles tinham uma profecia de que ele viria de uma virgem. Eles tinham uma profecia que ele seria chamado o grande Emanuel. Mas em como eles imaginavam o grande Emanuel? Tenta pensar como você imagina Jesus voltando. Vamos lá? Jesus voltando e ele vindo sobre as nuvens, que ele não vai pisar na terra. Isso é bíblico. Ele sobre as nuvens, na sua coxa está escrito, se a gente for seguir o padrão Bíblia: Rei dos reis, Senhor dos senhores, olhos de fogo, cabelo, manto. Você fala, você imagina assim, uau, cara, sobrenatural. Por quê? Era uma linguagem que estava sendo usada. Então eles tinham um padrão de um príncipe, não de um filho de marceneiro. Os irmãos estão entendendo? Não de alguém que nasceu no estábulo. Não de alguém que andava com multidão. E Jesus andava com multidão. Jesus dormia no meio daquele povo, comia com aquele povo. Eles não aceitavam isso porque eles achavam que tinha que estar num outro patamar. Então, quando nós temos determinados padrões, e uma coisa eu te digo, meu irmão, não bota Deus numa caixinha. Não coloca o Espírito Santo numa caixinha. Ele não tem padrão para usar, ele tem princípios. Olha bem, Deus tem princípios. Mas isso não quer dizer que ele não possa sair de uma caixinha. Ele pode fazer exatamente como ele quer. Vamos lembrar de Naamã? Deus quis curar Naamã. Deus colocou aquela menina lá. Naamã não pertencia ao povo judeu. Mas Deus queria curar aquele homem. Aquele homem tinha uma ideia de como ele seria recebido. E quando ele não foi recebido, da mesma forma que ele tinha idealizado na sua mente, o que aconteceu? Ele optou em ir embora. Ele ficou indignado com a forma que Eliseu o recebeu. O servo sabiamente vira para ele e fala assim, olha, se ele não tivesse mandado você fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Então vai lá, faz o que ele pediu. E ele foi lá e fez. Deus não tem um padrão de cura. Para uns Jesus liberava uma palavra, outros ele tocava, outros ele botava cuspe. Fez um lodinho, colocou lá e curou. Ele não tem um padrão, não, ele só cura se for assim, ele cura como ele quer. Ele salva como ele quer. Não tem um padrão, tem princípio. E a gente vai trabalhar essas duas coisas hoje. Deus não foge de princípio. Não tem como você fazer uma coisa errada da maneira certa. Se está errado na Bíblia, está errado. Não, porque eu falei uma mentira, porque se eu falo a verdade dá problema. Você mentiu, pecou e acabou. Não, mas foi para evitar confusão. Não tem problema. Mentira é mentira. Adultério é adultério, não importa o marido que você tem, nem a mulher que você tem. Não importa. Não, mas é porque você não sabe quem é, não importa. Deus, ele colocou princípios. E eles não têm como você passar por cima dos princípios. Mas ele pode agir e fazer de uma maneira fora do padrão. Hoje o pastor Wagner ainda estava lembrando no carro a nossa rejeição. E eu falei para ele, eu tenho dificuldade até hoje. E olha que eu não sou uma pessoa que vivo cheia de protocolo. Pelo contrário, eu não tenho quase que nenhum. E isso realmente acaba incomodando algumas pessoas. Wagner estava me lembrando do pastor Marcos. Né? Quando foi convidado até para pregar aqui na nossa igreja, ele veio de bermuda. E todo o pessoal do louvor sabe disso, que a gente super assim, nos incomodamos com isso. Não acho que roupa. Gente, Deus nos vê tomando banho, Deus te vê na sua intimidade total. Você está entendendo? Deus vê tudo. Então essa coisa de achar que Deus só vai me responder se eu tiver vestido, isso é tolice. O Espírito Santo habita em mim com roupa ou sem roupa. Não tem esse padrão. Deus não olha para a gente com essa malícia que o povo vê. Ah lá, tá curtinha, lá tá. Deus não está nem aí para esse negócio, Ele me conhece por dentro e por fora. Quem tem esse olhar somos nós, que somos maliciosos. A gente vai ler esse texto agora, que de dentro de nós é onde procede o mal, o pecado. E ele veio pregar aqui, aí o Wagner me lembrou, Alessandra, realmente, até a gente tem um padrão que a gente não aceita. Um pastor todo tatuado, todo, veio pregar de bermuda, até eu olhei, e isso que eu falei para vocês, eu não sou chata, né? E eu olhei e falei, oi, né?
Mas uma pessoa cheia de Deus, uma palavra, ele é um pastor presidente. Para ser ovelha dele não é para qualquer um. Né? Porque tem pessoas que no padrão dela, um pastor não pode fazer isso. Mas é no padrão dela. E para outras pessoas, isso não tem nada a ver. E ele tem lá as ovelhas deles, aqueles ali que o Senhor deu a eles. A ele, né? E nós estávamos lembrando dele. E convidamos ele outras vezes para vir pregar, uma pessoa cheia de Deus e cheia da palavra de Deus. Mas ele é assim, quem olha para ele não dá credibilidade a ele como pastor, porque ele não se veste num padrão de pastor, e ele é uma pessoa que se você olhar, você fala assim, todo tatuado, largador, cabelo baixo. Tu olha para a cara dele, meu irmão, tu fala, é lá, ó, da pá virada. E não é, né? Mas algumas pessoas, elas têm dificuldade de achar que o Espírito Santo habita nesse tipo de pessoa. Tem gente que não dá paz se o irmão tiver de calça. Porque no padrão dele, um crente não usa calça. Ó, que coisa difícil. Mas é no padrão dele. Tem nada a ver com a Bíblia, nós temos dificuldade. Os fariseus, olha o que eu estou querendo dizer. Os fariseus não aceitavam a Jesus. Porque Jesus não estava dentro do padrão deles. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Existem coisas que nós não queremos aceitar porque consideramos que está fora do nosso padrão. Mas isso não quer dizer que não seja de Deus. E o Wagner falou, ele ouvia a pregação, ele andou com a multidão, mas eles ouviam, mas não ouviam para aprender. Eles ouviam para questionar, para tentar pegar Jesus. E o Espírito Santo falava ao meu coração para a gente não cair no erro dos fariseus. Às vezes a gente quer defender, e deixa eu te dizer uma coisa, não defenda Deus não. Não defenda a Bíblia não, porque você não precisa, você só precisa viver ela. Porque defender, ela se defende. A palavra se defende. Deus, Ele mesmo se defende. Então, quando nós começamos a ir por esse caminho, às vezes é muito perigoso, porque a gente pode cair no padrão de um fariseu. Vocês estão lembrados do que o fariseu eles eram? Devotos da lei. Às vezes nós pegamos a palavra e temos dificuldade, mas isso está na Bíblia. A Bíblia não está assim. E queremos questionar determinadas coisas. Vocês lembram de Ananias? Quando Deus ele foi falar de Paulo para Ananias, e algumas pessoas fazem tradução errada de Atos, falando sobre Ananias, que veio aquele lençol com os animais impuros, que lá no Levítico, Deus tinha proibido de comer no deserto. E ele falou, não coma desses animais porque eles são impuros. E Deus deitou em visão aquele lençol, aquele cheio de animais, e ele falava para Ananias, come. E Ananias dizia, Senhor, como eu posso comer aquilo que é impuro? E Deus olhou para ele e falou, o quê? Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Ele estava falando de acepção de pessoas. Não é você não conseguir entrar num grupo de pessoas, porque às vezes não existe afinidade. Não há uma afinidade com você, é diferente. Acepção é a pessoa achar que você não pode receber aquela salvação. A pessoa achar que você não pode estar incluso naquilo dali. Então eles tinham dificuldade de aceitar a Paulo, porque Paulo era um fariseu, gente. O apóstolo Paulo era fariseu, era um devoto, e em nome da lei, em nome daquilo que Deus escreveu, em nome daquilo que Deus deu para Moisés, ele matou e permitiu que morresse pessoas. Ele perseguiu a igreja de Jesus. Por isso que quando Jesus teve aquele encontro com Paulo, ele disse o quê? Eu sou o Jesus a quem tu persegues. E para Ananias orar por Paulo e receber a Paulo, Deus teve que mostrar uma visão. E dizer, ele era impuro, mas eu o purifiquei. E isso o que aconteceu? Olha como que a gente está entrando na palavra metanoia. Transformação do nosso entendimento. O Evangelho, ele é único. Às vezes a gente diz que estamos defendendo o Evangelho, mas estamos defendendo um padrão daquilo que acreditamos. E não o Evangelho. Viver o Evangelho não é tão fácil.
Em que aspecto que ele passa a ser difícil? Porque o evangelho é simples, mas ele passa a ser difícil e eu vou mostrar como que os fariseus faziam e às vezes nós fazemos isso. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, verso 15. Coloca aqui para mim, por favor, no telão. Então chegaram a Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição? Quer dizer, você ensina errado. Você está fazendo os seus discípulos transgredir a lei. Como se Jesus estivesse ensinando errado e permitindo os outros fazer as coisas erradas. A tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entendeis. Não é só você sentar no banco e ouvir, é você entender o que você está ouvindo. Aí ele diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, cercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Eles acharam aquilo um absurdo. Ele, porém, respondendo, olha como é que Jesus adora uma confusão, e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixa-os, são cegos condutores. Olha o que a pastora amava. Se você quiser marcar na tua Bíblia para saber onde é: cegos condutores. E algumas traduções diz guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Volta. E Pedro respondendo disse-lhe: explica-nos essa parábola, que eles não estavam entendendo. Aí ele disse: Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeste que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Coloca o que é. Porque do coração procede, é onde dá início, aonde é gerado os maus pensamentos: morte, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. Paramos aí. Às vezes a gente está muito preocupado com as coisas externas. Uma vez a Adriana, numa aula de Déboras, ela falou assim: meu irmão, não fica muito... Não que ela disse que não é necessária a preocupação, tá? Mas ela falou: não fica tão preocupado de com quem o seu filho só está andando. Porque quem o seu filho escolhe para andar é o que o coração dele quer, é o que ele gosta. Porque às vezes a gente diz assim, fulano está levando o meu filho para o mau caminho. E eu vou te dizer, às vezes é o teu filho que está querendo ir para o mau caminho. Não é fulano que está levando. Ah, pastora, mas a Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume. Sim, a amizade influencia aí demais. E eu ensino isso para minha filha, e a amizade às vezes atrapalha o teu foco. Mas não atrapalha adolescente, atrapalha adulto também. Não importa a idade, as amizades, elas sempre serão uma influência na tua vida. Sempre. Por isso nós escolhemos as pessoas que vamos andar, que pensam de acordo com a gente, que têm os desejos que a gente tem. Então o que eu estou querendo dizer não é que as pessoas que andam com o seu filho não fazem mal ao seu filho. O que eu estou querendo dizer é que é uma escolha dele também andar com essas pessoas. Entendeu? Porque ele gosta do negócio. Então você vai ter que trabalhar no coração do teu filho para ele rejeitar isso.
Fulano levou cicrano para o mau caminho. Influenciou. Às vezes trouxe aquela influência ruim. Mas a pessoa no fundo, você vê que tem pecados que não atraem o seu olhar, mas tem outros que atraem. Você vê que a pessoa, quando ela está se afastando do evangelho, ela para de andar com um monte de pessoas. Ela diminui a frequência de culto e tudo mais. Então é uma coisa, irmãos, que é gerado no nosso coração. Por isso que eu falo, não existe, eu não aguento, me perdoa. Se eu estiver falando e você discordar, eu respeito o teu discordar. Eu respeito mesmo. Mas eu não aguento essa coisa. Eu adoro um meme que tem sobre isso. Fulana roubou o meu marido. Aí parece aquela mulher carregando um homem no colo. Não existe isso, meu irmão. Ele foi porque ele queria. Quem tem que respeitar o teu casamento é a tua esposa e o teu marido. Por mais que a pessoa seja mau caráter, que seja usada pelo demônio, não importa o que, foi uma decisão que ele tomou. Irmãos, a gente precisa entender que nós vamos para o inferno baseado nas nossas atitudes. Os tais que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele não está falando pela influência do diabo, vocês não herdarão o reino. Não, é os que tais cometem. Nós precisamos mudar a nossa mente. E Jesus estava explicando que o problema não era ele comer sem lavar a mão, porque ele queria que eles respeitassem aquele rito. Ele estava falando, o problema é que vocês estão muito preocupados com a aparência. Ele falou que entra pela boca, mas na realidade o que contamina vocês, ele está falando de contaminar a alma. É o que você anda pensando. Porque ninguém cai na cama de ninguém fornica sem antes não planejar. É raro os pecados que a gente comete que não planejamos, irmão. É pelo impulso da ira, ou de alguma coisa assim. Mas antes você já estava desejando, você já estava igual Eva, olhando, namorando aquela situação, cobiçando até você fazer. Então tudo vai sendo gerado, a gente planeja, né? A pessoa se arruma mais, ela já passa 10 vezes ali para ouvir a mesma coisa. Por favor. Somos seres humanos. Tudo isso vem de dentro de nós. Então são coisas que a gente tem que trabalhar em nós. E Jesus estava falando isso. Vocês estão tão preocupados se minha mão está limpa ou está suja? Olha a mente de vocês. Eles não iam conversar com Jesus porque eles queriam ser libertos. Às vezes a gente está entrando dentro da casa do Senhor, sentando para ouvir a palavra, mas a gente quer reparar a vida do irmão. Com quem o irmão está lá, está comendo, se está fazendo as coisas de um padrão. E não estamos nos preocupando com aquilo que estamos pensando ou nos tornando. Às vezes estamos nos tornando como um fariseu. Sempre crítico à vida dos outros. Mas na realidade não estamos colocando a palavra em prática. Aqueles homens, eles estavam tão preocupados como diziam assim para Jesus. Olha bem o que você está fazendo. Você está levando pessoas a transgredir a lei de Deus. Jesus falou, seu hipócrita, olha bem para vocês, anciões, vocês que transgridem a lei. E muitas das vezes a gente faz isso. Aí vamos olhar mais uma referência que eu vou ter que encerrar. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu separei essas duas referências. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, o Evangelho, aí no finalzinho, vou explicar bem. Lucas 10, eu vou olhar pelo telão que é mais fácil. Mas esse é menos versículo. É do 25 só até o 29. E eis que se levantou um certo doutor da lei, aqueles que acham que sabe, tentando-o, provocando Jesus. A ideia não era ser curado. Tem gente que vem para a igreja, eu adoro esse povinho, pode deixar aí, Brian. Tem aquele povo que diz assim, para ser crente igual fulano, eu não entro na igreja. Não entra, vai queimar no inferno. Entendeu? A gente está aqui porque a gente sabe que é tudo pecador, amém, igreja? Ninguém aqui é perfeito, aleluia. Mas estamos a caminho da perfeição. Hoje vai vir uma jorrada de água para nos purificar, para nos lavar. Aí a pessoa fica, olha, isso é perigosíssimo. Aí às vezes fala, você que tem, meu irmão, alguém da sua família te visa como um homem ou uma mulher de Deus. E às vezes o que você está falando dentro da tua casa a respeito de outra denominação, a respeito de outra igreja, a respeito de um outro pastor que não está dentro do teu padrão, cuidado para você não contaminar quem está lá dentro.
entendeu? Que é muito perigoso. Aí ele diz assim, ó, eis que se levantou tentando, dizendo, mestre, olha como que ele chamou Jesus, ai que hipócrita, por isso que dava chateação no Jesus. Jesus falou assim, hipócrita, ainda chamava Jesus de mestre, mas não queria aprender com ele. Olha, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu, e ele lhe disse, que está escrito na lei? Como leis? Porque ele era um doutor da lei. Olha o que Jesus fez. O que está lá na lei? O que diz que é para você fazer? Você não é especialista no negócio? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, a pregação do Wagner hoje, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, fazeis isso e viverás. Bota aí outro. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem era o meu próximo? Vamos parar aqui, porque o resto eu tenho certeza que a grande massa conhece, que é a passagem do samaritano, que Jesus usou aquela parábola para poder falar quem era o próximo. Então, o que está acontecendo aqui? Às vezes a gente quer dizer que a gente guarda o mandamento de Deus. Aí Jesus deu aquela quebrada. Faz isso e tira bem. Aí ele deve ter percebido que eu não estou fazendo isso de acordo assim certinho. Aí ele falou, mas quem é o meu próximo? Para eu saber quem eu devo amar. Quem eu devo, né? Como a mim mesmo. Jesus foi lá e falou do samaritano que estava caído. Esse é o teu próximo, aquele que precisa de você. E às vezes nós negligenciamos. Olha o que é o evangelho, irmãos, que eu quero fechar a mensagem. O evangelho é amor. Por isso que eu ainda falei para o Marcelo, diácono. Falei, meu Deus, ainda falei para minha filha. Falei, o louvor que eu ia pedir para cantar após mensagem, o Ministério de Louvor cantou. Falei para o Anderson, repete. Olha o que o reino de Deus, ele vem contido no evangelho. Amor, perdão, misericórdia, tantas outras coisas. Negar a si mesmo, entregar. A Tânia na quarta-feira ainda falou aqui, às vezes a gente diz que é servo, mas a gente não está disposto a servir. A gente quer escolher o que nós vamos fazer para Deus. No sábado, o jovem Daniel falou isso. Às vezes a gente diz, minha vida está nas tuas mãos. Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Na hora de Deus cumprir, a gente quer as nossas escolhas. Não queremos a escolha de Deus para a nossa vida. Então, Jesus, ele quando ele nos ensinou isso, olha a nossa dificuldade, irmãos. Existem pecadores que a gente quer salvar, que está lá no mundo. Mas pecadores de dentro da igreja a gente não quer resgatar. Eu já vivenciei, e sério, irmãos, que já saiu da nossa igreja. Mas não saiu da nossa igreja para ir para outra igreja, quem dera. Saiu da nossa igreja e infelizmente está longe de Cristo. Tomou realmente uma atitude errada. E pelo seu afastamento do evangelho, ela virou para mim, pela atitude que ela tomou, ela falou para mim, de uns membros aqui da igreja, que ela passou perto, a pessoa via, e mesmo dentro da igreja, já sabendo a situação que estava, parou de falar com ela. Ela falou, não fala comigo. Ela falou, pastor, então eu não tenho nem cara de ir na tua igreja. Eu amo a sua igreja, senhora, mas eu não tenho cara de ir lá. Porque algumas pessoas de lá não falam comigo. Você já viu aquelas pessoas assim, se você não pertence à mesma denominação, eu não falo com você. Não te dou a paz. Não te dou a paz, que foi o que eu dei o exemplo. Porque você está de calça. Então, para mim, você não é crente. Que crente não usa calça. Ainda mais se for mulher. São padrões totalmente errados. A paz é uma saudação. O que é isso, gente? Será que eu não quero ver o Regis em paz? Regis, a paz. Se não me deu, virou a cara. Olha o que Jesus nos ensina, gente. Se ele não receber a tua paz, não fica preocupado não, ela volta para você. Agora, pastor passou, não me olhou. Problema do pastor, pode ser quem for ele. Você, meu irmão, não tem que estar preocupado se o outro está praticando. É você que tem que praticar os mandamentos do Senhor. Fulano não tem mais. Eu estou muito arrasado com a igreja de Cristo. Na igreja de Cristo não tem mais amor. Quero saber do teu amor. Como é que está teu amor? Porque falar do amor dos outros é muito fácil. Você está visitando quem? Está pagando a hospedagem de quem? Botou óleo na ferida de quem? Está reclamando que não recebeu visita. Quem tu visita? Está dando paz para quem na igreja? Está evangelizando quem? Então nós estamos num evangelho muito egoísta.
Ficamos atrás dos outros, atrás de denominação, quem prega com heresia, quem não prega, que discordamos. O Alão uma vez pregou aqui uma coisa fantástica. Eu nunca mais vou falar da Universal, porque ele falou, eu não faço o que eles fazem. Às vezes você reclama, eu estou falando de uma maioria, tá, irmão? São só exemplos. Às vezes você está falando de um pastor, mas você não faz o que o pastor faz. E deixa eu te dizer uma coisa, se o pastor está lá, porque quem botou foi Deus. Porque se você é tão bom assim, Deus está errado. Tinha que colocar, era você. Então às vezes a gente está criticando e falando das pessoas e deixando de viver o evangelho. O Wagner falou hoje pela manhã, os fariseus estavam tão preocupados com a postura de Jesus, com a vida de Jesus, que eles não ouviam a Jesus. Eles não ouviam o evangelho, eles não receberam o evangelho para a salvação deles. Lembra o que a gente leu que Jesus falou? Jesus falou assim, o que o Pai não me deu, a colheita vai vir, meu irmão, vai se perder. Meu irmão, a oportunidade que você está aqui hoje é de vir uma metanoia na tua vida, uma transformação de pensamento, uma renovação do teu entendimento. Nós não temos que ter padrão, nós temos que ter princípio, nós temos que ter intimidade com Cristo, conhecimento da palavra, para nós não nos perdermos. Quando Jesus olhou para os seus discípulos, ele falou, te afasta do fermento dos fariseus. Sabe o que significa isso? Doutrina de fariseu, de pessoas que estão preocupadas a querer dizer que está defendendo uma igreja, ou a palavra, ou a Deus, e tropeçando no princípio maior, que é a salvação. Lembra que eu falei? O perdão, o amor. Jesus, ele diz que se a gente não perder do íntimo do perdoar, do íntimo do nosso coração, não tem perdão para nós. E às vezes nós nos achamos que não devemos perdoar alguém. Às vezes fulano cai, meu Deus, mas era um homem de Deus, uma mulher de Deus, meu irmão, todos nós estamos suscetíveis a cair. E ao invés da gente ajudar a levantar, sabe o que a gente faz? A gente se junta para fazer a crítica. Como é que pôde? Tem jeito não, Jesus está voltando. Olha como fulano caiu, olha como é que está Cicrano, olha como que está a igreja, olha como está você. Os fariseus estavam tão preocupados com a postura de Jesus, com as coisas de Jesus, e Jesus salvando a multidão. Jesus alcançando o coração, libertando vidas. Mas eles estavam preocupados com o estereótipo de Jesus. Meu irmão, te preocupa em cumprir o evangelho de Cristo na tua vida, que eu vou te dizer, é difícil a beça. É difícil a beça nós sermos ofendidos e perdoarmos. Nós olharmos o escândalo e não nos escandalizarmos. Sabe? Como ele falou, aí eles saíram, os fariseus saíram escandalizados. Jesus meio que disse, não estou nem aí. Sabe, porque às vezes fulano cai lá na casa do outro. A gente está assim, eu estou desanimado. É muita gente caindo, é muita gente desistindo. A gente tem que olhar e dizer, Senhor, me sustenta. Não deixa eu cair. Levanta aqueles. Meu irmão, pessoas caídas estão indo para o inferno. Não adianta você querer fazer evangelismo, salvar outra vida, se o teu irmão está caindo do teu lado e você não tem misericórdia. Quando Jesus, ele disse... Sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Não é para você avaliar a santidade dos outros, é para você ser santo, para você se santificar. Ele diz que quando nós é que devemos santificar, nós é que devemos perdoar. É nós que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ah, mas a minha pastora não me ama. O meu irmão daquela igreja, aqueles membros daquela igreja não me ama. Meu irmão, você está cheia de Deus, cheia do evangelho de Deus. Então ame o teu pastor por ele, ame os seus irmãos por ele. Transborde de amor de Deus, seja cheio do Espírito. Jesus querendo salvar aquelas pessoas, e as pessoas preocupadas com coisinhas tão pequenas. Pastor Wagner falou isso. A gente está muito preocupado com coisas pequenas, irmão. Estamos nos perdendo. Estamos deixando. As igrejas em outros países estão sendo fechadas. Crente está sendo fuzilado. E as pessoas não estão indo para a igreja por causa de novela, de internet, porque o irmão caiu por causa disso ou daquilo. O Wagner falou algo, sabe o que? Nascemos nessa geração porque não tínhamos estrutura para outra. Não tínhamos fé para ser igreja primitiva. Não temos postura de quem suportaria determinadas coisas. Aí vem um monte de gente dizer, eu queria estar lá naquele país lá, pregando o evangelho. Meu irmão, não aguenta pregar o evangelho no Brasil, que é mó oba-oba.
E quando eu falo de oba-oba, é a liberdade que nós temos de fazer. Todo mundo faz o que quer aqui. Agora vai para outros países, se você pode fazer o que você quer. Tem que seguir um padrão. E se você não seguir, eles te matam. Se eles dizem que não pode pregar o evangelho, não pode. Se eles te pegarem, eles te matam. E aqui todos nós temos a oportunidade de pregar o evangelho. Você tem a oportunidade de vir no culto quantas vezes você quiser. E às vezes você só escolhe vir uma vez. Temos a palavra de Deus. Em alguns países não entra a Bíblia. E tem gente que só pega a Bíblia no domingo para vir para a igreja. E às vezes chega, senta no banco e não ouve a palavra. E não pratica ela. Nós estamos muito preocupados com o outro. Meu irmão, se preocupe em viver você o evangelho. Porque quando você viver o evangelho, você vai trazer vários discípulos para Jesus. Com o teu amor, com o seu perdão, com a sua misericórdia. Se você repassar os ensinamentos de Jesus, as pessoas vão querer estar perto de você, elas vão querer te ouvir. Porque você não as critica, meu irmão. O que é errado e a Bíblia não negocia. Eu já ensinei isso mais de 1000 vezes. Porque isso aqui no Brasil não pode o quê? Não pode no Brasil e não pode em nação nenhuma. Não existe essa negociação com a Bíblia. Se usar calça, só um exemplo, poderia qualquer dar outro. Se usar calça fosse pecado, seria pecado na Bíblia. E para todas as nações. Seria pecado. Então o que acontece, irmão? O que a gente precisa entender? O que está na Bíblia está aqui e acabou. Olha que o diácono Alberto falou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode tudo, mas nem tudo deve você fazer. Não é cabível fazer. Mas não por causa de um padrão de pessoas. Por causa do próprio evangelho. Existem coisas que Jesus vai exigir de mim, mas não de você. E existem coisas que Deus vai falar para você. Você que não gosta, então não joga para a igreja. Não joga para o outro. Eu não gosto desse negócio de internet. Eu acho que é uma carnalidade. Eu acho, então, meu irmão, não faz. Porque esse negócio de foto, então não bota. Se você discorda. Agora hoje discorda e amanhã faz um negócio. Hipócrita. Fala uma coisa e faz outra. Entendeu? Eu já vi pessoas falarem tantas coisas e depois de passar 1, 2 anos fazer a mesma coisa. Entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso aqui, ó, com a nossa boca. Porque, meu irmão, nós somos pegos por nós mesmos. Então, a metanoia, para ela acontecer, o que Paulo disse que nós tínhamos que fazer? Por isso que eu falei que a mensagem era reflexiva. Porque, e não vos conformeis com esse mundo. É não aceitar os padrões, não entrar no molde dele. Mas transformai pela renovação. Eu até esqueci que eu tinha separado a palavra renovação. No original dela. Anakainoses, que quer dizer renovação. Tornar-se uma pessoa diferente do seu estado passado. Então amanhã você tem que ser melhor do que você foi hoje. Amém, igreja? Não é passado 10 anos atrás. Meu Deus, gente, há 10 anos atrás eu fumava muito. Só fica preso nisso. O que você fez de errado ontem, você não tem que fazer amanhã. Amém, igreja? É a renovação. Eu preciso renovar o meu entendimento. Aí ele diz o quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para eu experimentar de Deus. Eu estava falando até isso hoje lá no Zequinha. O que é endurecer o coração? E o coração é mente, irmãos. Às vezes você está ouvindo a palavra, você sabe que aquilo é para você, você sabe que tem que mudar aquilo, mas você enrijece a mente. Você mantém a sua mesma convicção. Às vezes Deus está falando, esse caminho não é legal, você vai se perder. É igual a Tânia falou aqui quarta-feira, nossa, tão bem. Irmãos, às vezes se a gente for ceder às nossas vontades, a gente morre, a gente se perde. Entendeu? Aí parece que se Deus não fez a minha vontade, eu fico chateado. Se os outros não fez a minha vontade, eu fico chateado. Se as coisas não estão do meu padrão, eu fico chateado. Não é assim. É a gente que tem que mudar. Nossa mente tem que mudar. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o mesmo crente há 20 anos. Sangue de Jesus tem poder. Deus não me chamou para ser a mesma crente de 20 anos.
Deus me chamou para ser renovada no meu entendimento, de viver novas experiências. Ai, que em 2000 e não sei quanto Deus me revelou. E hoje, o que Deus te revela? E hoje, o que o Senhor fala contigo? É renovar, é viver novas experiências no Senhor, é crescer no Senhor. Não é viver só do passado, mas é ser renovado por Ele todos os dias. E a palavra é reconhecer, é guardar os mandamentos. Até que ponto você está amando o teu próximo? É como a ti? Você quer que ele coma como você come? Você quer que ele desfrute do melhor? Você se alegra com a vitória do seu irmão? Ou a vitória do teu irmão te incomoda? Você se alegra com a comunhão da igreja? Ou a comunhão dos irmãos às vezes te incomoda? Porque você não se sente inserido. Então nós precisamos viver o Evangelho, a palavra. E o Evangelho é amor.